Gálatas capítulo 2, 11, 21. Hoje eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso com o tempo, porque essa palavra nos conduzirá para a mesa do Senhor, como vocês verão. Quando, porém, Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. Quando, porém, eles chegaram, afastou-se e separou-se dos gentios, temendo os que eram da circuncisão. Os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia, de modo que até Barnabé se deixou levar. Quando vi que não estavam andando de acordo com a verdade do Evangelho, declarei a Pedro diante de todos: você é judeu, mas vive como gentio e não como judeu? Portanto, como pode obrigar gentios a viverem como judeus? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela lei em Cristo, e não pela prática da lei. Porque pela prática da lei ninguém será justificado. Se, porém, procurando ser justificado em Cristo, descobrimos que nós mesmos somos pecadores, será Cristo, então, ministro do pecado? De modo algum. Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Repito 19. Pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Aleluia. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Essa é a porção da palavra de Deus. Pode parecer para você difícil de compreensão. Eu vou dar um contexto. Eu vou situar você no contexto do que a gente já leu desde o primeiro verso. Mas antes eu peço que você tenha um momento de silêncio. Vamos orar. Vamos nos colocar diante do Senhor. Você pode orar, por exemplo, dizendo: Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir, Senhor. Ou talvez a sua oração seja: Senhor, perdoe. O sentimento de culpa me invade aqui e agora, de manhã, na Tua presença, nesse santuário, nessa reunião santa para Te adorar, Senhor. Eu preciso confessar esse pecado. Talvez seja essa a sua oração ou a minha oração. Examine o teu coração hoje diante do Senhor. Diante do olhar amoroso, gracioso, mas também santo e justo do nosso Deus. Oremos então, irmãos. Nós consagramos ao Senhor esse tempo de estudo das Escrituras, Pai. Elas testificam de Cristo e do Evangelho. Elas nos ensinam quem é Jesus. Mas elas também nos convidam, a partir desse conhecimento, Pai, a confessar nossos pecados. Está escrito: se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo. Fiel porque o Senhor cumpre o que diz, e justo porque aplica as nossas vidas à obra de Cristo na cruz do Calvário e nos perdoa, e nos justifica e nos salva. Oro pelos meus irmãos, oro por mim mesmo, oro pelo que ainda vai acontecer nessa celebração, Pai. Ilumina-nos, ilumina o nosso coração, a nossa mente, para entender o Teu amor e a Tua graça. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos um pouquinho de contexto. Na primeira mensagem, acho que tem que ligar aqui, né? Na primeira mensagem, vocês, os que estavam presentes, lembram que eu trabalhei quatro pontos, 4 ideias, 4 aspectos de Gálatas, capítulo 1, de 1 a 5. Eu disse o que é a carta aos Gálatas. Eu falei sobre o autor, sobre o Paulo.
Mas essa porção nos lembra a nossa condição antes de sermos alcançados pelo Evangelho, pela graça, quem nós éramos. Quem nós éramos. E Paulo também enfatiza nesses breves 5 versos o que Cristo fez por nós. Então, relembrando, contextualizando aqui rapidamente, a carta aos Gálatas é dinamite pura. É um manifesto contra o falso evangelho. É uma trombeta poderosa que o Paulo prega para nos alertar contra o perigo da gente virar as costas para o evangelho e abraçar versões ou subnutridas, ou aguadas, ou até venenosas do evangelho. Você pode estar bebendo que suco de uva, lembra? Que suco saboroso, geladinho. Esse pozinho, né? Refresco em pó de uva, achando que está tomando um vinho de 10 anos, reserva especial. Paulo está dizendo, cuidado, 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 cuidado. A carta aos Gálatas é uma trombeta dizendo, cuidado. Primeiro ponto. Segunda coisa que eu enfatizo é quem é o Paulo. Por que Paulo fala com tanta veemência, ele tem tanta autoridade? Porque o que ele denuncia, ele viveu. Ele é como alguém que veio da droga, ou que veio do alcoolismo, e aí vê um menino de 16 anos, tomando 1, 2, 3, e acendendo um baseado, e fala assim, filho, ó, deixa eu te dar uma palavra, cuidado. O álcool é um falso amigo. Cuidado. A maconha é droga, sim. Mas por quê? Você é polícia? Não, porque eu sou dependente químico. Eu vim do alcoolismo, eu vim das drogas. Paulo conhecia profundamente aquilo que ele denuncia. Aquilo a respeito do qual ele nos adverte. Quem nós éramos, ele diz? Nós éramos escravos do pecado, escravos de uma postura rebelde contra Deus. A gente era escravizado por uma compreensão de Deus e da vida, aquilo estava nos destruindo. A gente colocou o endereço errado no GPS e a gente estava seguindo. Já aconteceu isso com você? Um sábado desse eu fui dar um treinamento para músicos e ministros de louvor lá na Zona Sul de São Paulo, não é? Só que era do outro lado da Ponte João Dias, perto ali da Vila das Belezas, por ali, no Morumbi. Passei pela Giovana e tal. Só que eu botei errado no GPS, aparece várias rotas, e eu, assim, distraidamente, eu e Bernardo, 7 da manhã no sábado, coloquei, e tinha uma rua com o mesmo nome, só que do outro lado. Acho que é Capão Redondo, Campo Limpo Paulista. Eu sei que era perto de Beirute, assim, mais ou menos, com todo carinho para os irmãos lá. E anda, e anda, e anda, e anda, e anda, e vai, e vai, e vai. Quando a gente... Falei, Bernardo, está chegando, Bernardo, 11 minutos. Era 9 horas, eu cheguei em 9h05. Falei, que bom, ainda estou dentro do... Quando eu olho, assim, não tinha nenhuma igreja. Sem falar que eu atravessei mais ou menos algumas ruas, assim, que eu fiquei, será que eu estou perdido aqui? Procura, fui checar, fui fazer um double check. Era do outro lado E levei 1 hora para chegar lá do outro lado. A gente estava vivendo assim, a gente estava voando, a gente estava pilotando um jato de cabeça para baixo. Imagina a cena, alguém pilotando um jato de cabeça para baixo. Aí na hora que você sabe que tem que subir, na verdade você vai descer. Paulo descreve isso. O que Cristo fez? É lindo isso. Verso 4, que ele se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa. Nós éramos escravos, nós fomos escravizados, fomos sequestrados pelo pecado, pelo auto-engano, pela sedução da serpente, pela ideia de que a gente não precisa de Deus. Bem nos lembrou nosso irmão agora há pouco, nós não vivemos sem Deus. Não há nenhum registro da civilização sem uma experiência de religião. O que acontece é que se não adorarmos o Deus vivo, a gente adora a criação, a gente adora nós mesmos, a gente tem ídolos. O ídolo de madeira é até mais fácil de lidar, né? A imagem é mais fácil de lidar. O problema são os ídolos do coração. Então, essa porção, se você não leu, releia. Eu diria que essas 4 coisas lindas, profundas, eternas,
eu diria até de consequências cósmicas, né? Paulo anuncia nessa sessão. Aí, na segunda mensagem, eu falei que, e você pode acompanhar, da irritação de Paulo com o falso evangelho, com a falsa notícia a respeito de Deus. Paulo ficou irritado com isso. Fake news é antigo, irmãos. O pessoal começou a espalhar uma fake news lá, que você tinha que voltar para a religião para ser salvo. Que você era cristão, que você tinha recebido a Cristo, mas você tinha que viver nos preceitos da antiga religião. E eu falei de um maluco lá em Nova York, que escreveu um livro Vivendo Biblicamente, que resolveu cumprir todos os mandamentos do Antigo Testamento. E ele falou, alguns não deu para cumprir. Por exemplo, apedrejar uma mulher no seu ciclo menstrual. Se ele fizesse isso em Nova York, ele ia ser preso e morto, né? Mas ele falou, mas eu fiquei com vontade de fazer. Porque ele pegou todos os mandamentos lá, com muito respeito eu cito isso para as irmãs aqui presentes, ele pegou todos os mandamentos e tentou viver isso. Barba aqui, né? O que mais? Tudo aquilo do Antigo Testamento, não entendendo que a lei no Antigo Testamento era moral, mas também era religiosa e também era lei civil. Estava tudo junto lá. Para você casar, tinha que ir na Bíblia. Para você vender um terreno, tinha que ir para a Bíblia. Como é que você cultuava? Tinha que ir para a Bíblia. Como é que você vivia ética e moralmente? Tinha que ir para a Bíblia. Hoje não, a lei moral permanece. Mas até onde eu sei, se eu preciso fazer uma transação comercial, eu procuro um cartório. Eu não uso os preceitos do Deuteronômio. E eu trabalhei um pouco isso. Paulo muito irritado. Como é que vocês estão voltando? Vocês estão andando para trás. E ele não só fica irritado, como ele fica indignado com quem está promovendo essas fake news a respeito de quem é Deus e o que Deus fez. O último ponto dessa sessão, 6 a 11, do nosso estudo, na segunda mensagem, foi que Paulo diz assim, olha, quer saber? Quiser gostar, gosta, porque eu sou servo de Deus e não dos homens. Eu estou servindo a Deus. Quem entre vocês, Gálatas, ficarem bravos comigo, ficar de mimimi, fique, porque eu estou servindo a Cristo. Eu estou irritado, como é que vocês andam para trás? Eu estou indignado com essa pregação. Ontem eu peguei um Uber, e aí, conversa vai, eu sempre evangelizo no Uber. Vou escrever um texto sobre isso, né? O evangelismo uberiano. É sempre interessante, porque a pessoa se solta ali, já está ali na 10ª viagem, já está cansado, e aí eu começo a mostrar interesse, a pessoa abre o coração. Teve uma vez que eu peguei um Uber, o cara quase chorou porque estava se separando. Quando voltei, peguei um outro. Falei assim, olha, o Uber é um espaço de aconselhamento conjugal. E conversa vai, conversa vem, eu vi um crucifixo assim pendurado, né? Pendulando, eu falei assim, qual é a sua paróquia? Aí ele disse, não, eu parei de frequentar as missas. Na verdade, eu estava frequentando uma igreja evangélica. Tinha um ministro batista de música, a gente estava conversando sobre o ministério dos ministros de música batista, da Associação dos Ministros. E ele falou, eu estou vendo que vocês são músicos, né? E sabe por que eu parei de ir nessa igreja, Gerson? Porque eu percebi que a igreja que eu ia, eles usavam a música para as pessoas dar dinheiro. Então, assim, agora é o momento das ofertas e tal. Aí a pessoa tocava lá uma música, cantava, e aí todo mundo ia à frente, uma dessas igrejas televisivas, né? E aí ele disse o seguinte, o pastor saía, o pessoal levava as caixas de oferta, né, os gasofiláceos, das campanhas. E aí ele falou assim, eu cansei de ver ele falar assim, gente, ó, você não teve fé. Vamos continuar aqui até você demonstrar que você tem fé. E cantava mais música e chamava as pessoas. Ele falou, parei. Eu falei assim, isso me deixa irritado, isso me deixa indignado. Eu fico irritado com quem faz isso, com quem compra isso, e fico indignado com quem promove isso. Fiquei pensando em Gálatas, né? Ele falou, e tem mais, eu sou psicólogo. E eu trabalhava num projeto, só que o diretor lá do projeto era um pastor, que começou a favorecer outros lá. Aí eu quase tive um ataque cardíaco, né? Final da história, eu passei 25 minutos mostrando para ele o que é o Evangelho, o que é a fé. Eu entendo Paulo. Isso foi a segunda mensagem. E aí a gente resumiu dizendo o seguinte, não troque o Evangelho por nada. Lembra? Não tem essa coisa, vire para o lado e fala para o seu irmão, esse xarope, gospel. Mas eu acho que hoje cabe.
Janaína, não troque, filha, o evangelho por nada. Fala para alguém, não troca. Fala mesmo, seja momento gospel aí no nosso culto. Maurinho, não troca o evangelho por nada. O que é o evangelho? Poder de Deus para a salvação daquele que crê. Quer entender? Eu sou pior do que eu acredito, mas eu sou mais amado do que eu imagino. Isso não é uma boa notícia? Então eu não vou trocar isso por nada, por nenhuma religiosidade. A terceira mensagem foi o pastor Aguinaldo, verso 1 até 10. E ele mostrou que nos tempos de Paulo já aconteciam essas coisas e elas continuam acontecendo até hoje. Há uma continuidade desses processos. Paulo denuncia isso, e ele denuncia a partir da experiência dele, como eu falei, eu vim daqui, eu sei que isso não funciona, isso é lixo, religião, assim, é uma máquina de moer carne, isso é ilusão, isso é engano, a religiosidade legalista não leva a lugar nenhum, mas também a licenciosidade libertina, isto é, faça o que você tiver que fazer, porque Deus é bom, também não te leva a nenhum lugar, a não ser o inferno. Eu era professor, tinha 20 anos, fiz concurso público, comecei a trabalhar no Rio de Janeiro. A diretora se apaixonou por mim, só que ela tinha 69 anos, dona Zuleika. E ela falou, Gerson, eu te amo, uma baixinha assim, né? Aí ela chegava assim, um dia ela falou assim, Gerson, eu já notei que você está trabalhando aqui o serviço, você não namora nenhuma menina aqui, não? Eu falei, dona Zuleika, eu vim aqui para trabalhar. Eu falei, eu sei que você é religioso. Eu falei, há controvérsias, não sou religioso, não. Não, mas você não é da igreja? Eu também sou católico. Rapaz, você é bobo, namora. Namora mesmo. Quer que eu explique melhor? Ela falou, não, dona Zuleika, que é isso, dona Zuleika? Ela mandou essa para mim. Só faltou fazer um desenho, mostrar um vídeo no YouTube. Só faltou falar, transa, seu bobo. Vai para um motel, seu bobo. Aproveita. Eu falei, não, dona Zuleika, eu acredito que o casamento, fazer sexo com alguém significa assumir aquela pessoa como, né, para Deus eu estou casando e tal. Ela falou, você é muito bobo, é muito bom. Eu fiquei todo vermelho, assim, aquela velhinha sererepe, parecia uma pimenta malagueta de saias. O que é isso? É licenciosidade libertina. Deus é bom. Tu acha que Deus vai se preocupar com quem você está dormindo? Como se a sexualidade não fosse uma expressão profunda da imagem e semelhança de Deus em nós. O pastor Aguinaldo falou que os dias de Paulo e os dias de hoje têm um fio de continuidade, não é, querido? Bom, e a sessão de hoje? Na sessão de hoje, a mensagem de Gálatas é um convite para recuperarmos nossa identidade na liberdade que temos em Cristo. Na verdade, essa foi a tua sessão, está escrito errado ali, de 1 a 10. Porque eu estou citando o verso 4, pastor Aguinaldo. Aqui, ó. A liberdade que temos em Cristo, tanto da religiosidade legalista, quanto da licenciosidade da graça barata. Isso aqui foi o assunto do pastor Aguinaldo. Hoje, a sessão de hoje, verso 11 até o 21, Paulo está fazendo uma denúncia. Ele está fazendo uma denúncia, mas também está fazendo um anúncio. A denúncia do Paulo é que a gente pode, como lá os Gálatas estavam fazendo, viver uma fé hipócrita. A gente pode, sem perceber, abrigar, guardar, trazer conosco, na nossa fé, a hipocrisia. Ele denuncia isso. E também faz um anúncio, que mostra a absoluta falta de sentido da primeira postura. Ele diz, a gente está morto, a gente morreu. Vamos reler? É importante reler esse texto. Verso 11, quando Pedro veio a Antioquia, enfrentei-o face a face por sua atitude condenável, pois antes de chegarem alguns da parte de Tiago, ele comia com os gentios. O Pedro. Antes de chegar os judeus convertidos, o Pedro, nosso irmão, falava assim, e aí, gente, vamos lá, vamos comer aqui, vamos comer carne, né? Não precisa de sábado, vamos lá, uma churrascada. Aí, quando chegavam os judeus convertidos, aí ele falava, não, carne eu não como não, porque judeu não come carne. Né? Sabe aquela história? O crente não bebe cerveja. Tem até um louvor, né? O crente não bebe cerveja. No meio
no meio legalista, tinha essa conversa, né? O crente não bebe cerveja, só bebe guaraná. Toda a igreja, só bebe guaraná, só bebe guaraná. Isso aí é o nosso amigo Pedro na companhia dos gentios, que não eram judeus. Aí quando chegava o pessoal, né, de Tiago, os judeus, aí ele mudava o louvor. Irmãos, vamos começar o culto dessa noite. O crente não bebe cerveja, o crente não bebe cerveja. Inclusive ele punha até um paletó assim. O crente não bebe cerveja. Aí o Paulo chegou e viu aquela hipocrisia e falou assim, na frente do pastor, na frente do pastor. Todos os irmãos. Na frente do pastor. O Paulo fala assim, cara, você é um hipócrita. Você é hipócrita, cara. Quando só tem gentios, você fica dizendo que não, a graça. Mas aí você, não, isso aí é sério, não. Ele diz aqui, os demais judeus também se uniram a ele nessa hipocrisia. Até o Barnabé, que era natural de Chipre, lembram do hino do Guilherme? Se uniu a eles nesse engano. Então, o que é hipocrisia? Hipocrisia é uma palavra grega. Palavra grega, que é usada por Jesus. Jesus usava a hipocrisia para confrontar quem mesmo? Vocês lembram? Os fariseus. Seus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortaliça, 10 pés de alface. O cara levava para o templo, como se um pé de alface fosse fazer diferença. E dava o dízimo da hortaliça. Mas o coração sujo, pecaminoso, hipócrita. Uma mulher foi pega em adultério. Alguém chegou e a mulher estava lá com não sei quem. Oh, vamos apedrejar. Ei, vamos lá, vamos cumprir a palavra de Deus. E aí pedra, aquela confusão. E aí chamaram até a equipe da televisão para fazer ao vivo. E aí fala, vamos testar Jesus. Mestre, essa mulher foi pega em adultério. A lei disse que a gente tem que apedrejar. Você diz o quê? Hipocrisia. Jesus conheceu o coração deles. Alguns deles estavam olhando assim, melhor do que a minha esposa, hein? Fazer o quê? Já casei. Jesus fala assim, não, está certo, está escrito. Mas aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Texto poderoso, João 8. Foi saindo um por um. Porque a hipocrisia não resiste à verdade do Evangelho. E ao Evangelho da verdade. Hipocrisia é o fingimento, irmãos. Hipocrisia é o fingimento. É o fingimento de comportamento, de virtude. Hipocrisia é manipulação. Você já se sentiu manipulado por alguém? A pessoa chega, Kelly, tudo bem, Kelly? Vem aqui em casa, Kelly, quero tomar um café contigo, não sei o quê. Um café gourmet, e prepara, tem brioche, pão de queijo e tal, não sei o que lá. E você se sente assim, não é? E de repente a pessoa fala assim, Kelly, é o seguinte, estou precisando disso. A gente que lida com o público, é terrível se sentir manipulado, não é, irmão? A manipulação é um tipo de feitiçaria, sabia? Por que é um tipo de feitiçaria? Porque palavras e ações, quase que ritualísticas, são usadas para manipular o outro. E o outro que está acima de mim. Porque se ele não estivesse acima de mim, eu não precisaria manipulá-lo. Né? Então, percebem a similaridade com a feitiçaria? Como eu vou ser cristão e ser feiticeiro? Marcos, você é tão querido. Marcos, você é precioso. Cara, sou teu fã, sabia, Marcos? Você, cara, você é joia, cara. Você é demais, Marcão. Marcão, me empresta teu carro. Isso é manipulação de criança. Criança faz assim, né? Gato faz assim, né? Fica se esfregando em você. A manipulação pior, mais séria, mais sujeita a metástase, mais corrosiva, é a manipulação religiosa, irmãos.
Porque a manipulação religiosa é a arte de exigir dos outros o que eu não faço. O Dutra citou que é difícil ser pastor, Tiago também. É mesmo. Sabe o que é brigar com a esposa no sábado e ter que pregar no domingo sobre perdão? Vocês não têm noção disso. Eu tinha que receber um adicional de insalubridade. Eu tenho que perdoar, cara. Eu tenho que perdoar porque não é optativo para mim. É eletivo. Igual a disciplina eletiva na faculdade. Eu não tenho a opção de não perdoar, porque eu fui perdoado pelo Deus de toda a graça. Amém? Eu fui perdoado. Então eu fico ali me corroendo, mas eu tenho que falar assim, filho, olha, filho, eu te perdoo, então, filho, me perdoa. Sim, me perdoa. Porque senão eu vou vir para aqui, Bernardo, meu filho, você é um hipócrita. Irmãos, nos perdoar, o tema hoje é sobre perdão. Dando graças a Deus que a Cinha não está aqui, está lá na classe, senão como é que ia ser falar de perdão e ela sabe que eu... Pior hipocrisia, hipocrisia religiosa. Chega de hipocrisia. Paulo fala, chega de hipocrisia. Chega de hipocrisia no seu casamento. Para, por favor. Olhem para aqui, olhem para mim, bigodudos, barbudos, ogros, shreks. Olhem para mim aqui, São Paulinos, flamenguistas e congêneres. Olhem para mim, para de hipocrisia. 2 dias sem brigar com a sua esposa. Sem brigar, não. Olha o ato falho. Não brigamos. 2 dias sem falar com a tua mulher. Né? Aí eu vou lá na casa do Daniel. Aí estou lá, não sei o quê. Aí a Margarete passa, assim, cuspindo marimbondo. Aí o Dani fala assim, querida, traz um cafezinho aqui para o pastor Gerson. Traz, querida. Ela vai fazer, porque ela gosta de mim, me respeita. Mas quando ela passar o teu, ela vai cuspir. Fica a dica aí, tá bom? Ó, uma salva de palmas para essa dica aí, ó. Tá bom? Porque ninguém aguenta hipocrisia. Criança não aguenta hipocrisia. Não aguenta. Criança não aguenta. Eu já fui constrangido com os meus filhos, porque a gente arredonda as coisas, né? A gente fala assim, não, fulano, não, Eduardo, é o seguinte, ó, aqui eu tô, né, sei lá, eu já vim, alguma coisa, e a gente arredonda, né? A gente fala assim, não, eu já vim umas 4 vezes, sei lá, 10 vezes. Aí o Pablo fala assim, pai, 2 vezes, eu só veio 2 vezes. Não, Pablo, não, foi só 2 vezes. Porque é um número redondo, 10, assim, né? Pablo é o grilo falante aqui no meu ombro, assim, né? Por que a gente tem que parar com a hipocrisia? E aí eu quero terminar. Porque Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu estou morto para a lei, eu fui condenado. Eu não dei conta de viver a vida que Deus queria que eu vivesse, estão entendendo? Foi muito inquérito, transitado e julgado. Certo? Estou condenado, cara. Eu morri, a lei me condenou. Estou morto. Acabou. Estou morto. E aí vou exigir de você uma santidade, uma vida, uma ética que um morto não tem mais que viver? Não faz sentido o argumento paulino? Estou crucificado com Cristo. E aí, para você entender essa sessão, é muito legal a gente notar que Paulo menciona a crucificação 5 vezes na Epístola aos Gálatas. Primeiro, Jesus foi crucificado diante de mim, Gálatas 3:1. Eu tenho consciência da morte de Cristo. Eu estou sabendo, eu tenho ciência. Eu testemunhei isso, não lá no dia, mas ele fala num sentido amplo. Eu fui crucificado com Cristo, Gálatas 2:20. Os que são de Cristo crucificaram a carne. Gálatas 5:24. O mundo foi crucificado para mim, eu morri, o mundo morreu para mim. O mundo morreu para mim. E ele emenda no mesmo verso, e eu fui crucificado para o mundo. Eu estou morto, cara, então eu não posso ser um fiscal zumbi. Eu estou morto, mas aí eu quero sair por aí fiscalizando a vida das pessoas, dizendo, ó, viva assim, coma direito. Pareço aqueles figurantes de Thriller do Michael Jackson, né? Imagina aqueles caras dando uma palestra sobre autocuidado, sobre alimentação saudável, sobre dormir 8 horas,
sobre... Não faz sentido. Paulo está dizendo, a cruz exerce um poder sobre mim. Cristo morreu e eu fui crucificado com Ele. Eu morri para o mundo. E essa crucificação, então, nos leva, irmãos, para a mesa do Senhor. Essa meditação na crucificação.